dia, somos da Universidade Estadual do Maranhão, CESLAP. Esse trabalho tem como objetivo a conclusão da disciplina Avaliação Educacional e Escolar do docente João Vitor. Nosso trabalho gira em torno de um artigo que tem como temática objetivos educacionais e avaliações em larga escala na trajetória da educação superior brasileira, Enem, ENAD e a complexidade cognitiva na retenção do fluxo, de Samela Regiane e Raquel Maistre. Componentes do grupo são Raimunda Silva, Vitória França, Erivânia Santos, Sabrina Monique, Eliane Bezerra, a qual apresenta, e Ernestina Lima. No resumo, elas apresentam as palavras-chave que são avaliação oficial, demandas cognitivas, Enem, ENAD. Então, esse resumo, esse artigo, ele vai tratar sobre a educação superior no Brasil. E elas vão fazer essa comparação entre essas duas avaliações oficiais, a do Enem, que diz ser o que vai selecionar, enquanto o ENAD é o que vai avaliar o aluno no final da graduação. Então, essas duas avaliações, elas vão ser observadas também na perspectiva dos objetivos educacionais, baseado na taxonomia de Bloom, e a partir daí é que vão retirar e entender a situação dos alunos que chegaram e aqueles que ainda estão se formando, para saber a proveniência em leitura. E aí elas demonstram que na prova do Enem são considerados linguagens, códigos e suas tecnologias, enquanto na de formação geral, a do ENAD, também apresentam isso. Então, todas as duas, quando foi colocada para fazer essa simetria, elas tiveram como semelhanças os níveis de complexidade. E é nesse ponto em que elas ressaltam que isso pode estar relacionado a essa retenção no fluxo da educação superior. O que seria isso? Seria um número de alunos que conseguiram entrar para a educação superior, mas que essa mesma quantidade no final da graduação não seria o mesmo. Então, muitos acabariam por desistir. Na introdução, vai falar a respeito de uma pesquisa que acontece anual do INEP em relação ao senso comum da educação superior. Vai dizer que, apesar de haver um grande número aí de pessoas que conseguiram ingressar no curso de graduação, o número, de acordo com esse censo da educação superior, de pessoas que concluíram é um número mínimo. São poucos que conseguem se formar. Um dos problemas mais recorrentes que foi observado através dessas avaliações é a dificuldade com a leitura e a escrita. E esse problema acaba se estendendo por causa dessa democratização recente da educação. Por quê? Porque eles acabam formando jovens de escolas públicas e esses acabam trazendo consigo algumas assimetrias constatadas pelas avaliações em larga escala, que no caso é a dificuldade aí com a leitura e a escrita. Então, este artigo ele tem como finalidade contribuir para, de alguma forma, para essas políticas que visam reduzir essa retenção do fluxo da educação superior. Então, nesse artigo, elas vão fazer a comparação dessas duas avaliações, Enem e ENAD,
e vão observar o quê? Itens que compõem nas provas, que foi observado que essas duas avaliações têm como foco as habilidades de leituras, considerando a prova de linguagens, códigos e suas tecnologias do Enem, e a questão do ENAD são as questões de formação geral. Então, elas aplicaram, junto a isso, a essa comparação, a taxonomia de Bloom, revisada, que tem a taxonomia de Bloom e tem a taxonomia de Bloom revisada, que é mais à frente que vai ser especificado, apresentado a vocês. Aos índices, com a finalidade sempre de identificar essas competências. Taxonomia de objetivos educacionais. Ela foi criada por Benjamin Samuel Bloom, que ele foi um psicólogo, pedagogo também. E a sua grande importância foi que ele trouxe grandes contribuições no campo da aprendizagem, tanto no que diz respeito ao domínio, como também na taxonomia dos objetivos da educação, que no caso é o que iremos abordar. E o que é essa taxonomia? Gente, é o que vai direcionar ao aluno um percurso da aprendizagem, da aquisição do conhecimento. Então, é necessário que o aluno ele siga essa hierarquia, que são passo a passo até que ele chega nesse ponto. O ponto de conseguir analisar, sintetizar, aplicar esse conhecimento, ter essa compreensão de tudo. Então, a taxonomia de Bloom, ela vai servir como um instrumento para ajudar aí no planejamento, na organização e o controle de um conhecimento para ser trabalhado. E a motivação através de uma observação que foi feita e deduziram de que os alunos, durante sua formação, eles tinham dificuldades de atingirem níveis mais altos. No caso, eles estavam tendo dificuldade nessa parte do desenvolvimento cognitivo. Então, se for respeitada essa hierarquia de aquisição do conhecimento, isso vai beneficiar o aluno, tanto na questão do desempenho nas avaliações, mas também no ingresso, de acordo com este artigo, no ingresso no mercado de trabalho. Já no que diz respeito ao domínio cognitivo, fala que a capacidade humana da aprendizagem vai diferenciar de pessoa para pessoa, mas que se as condições de ensino forem a mesma, a única coisa que vai diferenciar é o empenho daquela pessoa em aprender, em estudar determinado assunto. E ele fala mais, que para atingir o nível mais elevado, é preciso dominar os níveis anteriores. Então, para que se compreenda um determinado assunto, você tem que começar sempre pela base. Para dar continuidade a esse assunto, passo a fala para a Erivânia. Olá, bom dia. Aqui quem vos fala é Erivânia e irei dar continuidade à apresentação do trabalho. Bom, o objetivo da categoria de domínio cognitivo, como se observa na figura do slide, era de categorizar os objetivos da educação. E esses objetivos eram compostos de 6 categorias: conhecimento, compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação, como vocês podem ver aí na figura.
O conhecimento envolve reconhecer, lembrar um fato ou informação, ou seja, o foco é aprender a aprender em cenários ou contextos que demandem a habilidade de aprender algo novo. Já a compreensão, ela abrange interpretar, traduzir e dar significado às informações. E o foco é de transpor a informação de um contexto para outro, em cenários que requerem, por exemplo, habilidade de comunicação e de expressão. A aplicação, ela inclui usar o aprendizado em novas situações reais, com foco em aplicar regras, métodos, conceitos, princípios, modelos, leis e teorias. E o contexto, por exemplo, em contextos e cenários que fazem com que haja a oportunidade e a atitude de empreender. A análise subdivide o conteúdo em partes menores para entender a estrutura final mais complexa. O foco da análise é ir além do conteúdo, que é compreender a estrutura final mais complexa. Onde essa habilidade pode se desenvolver, em que contexto ou cenário, em contextos que desafiem para o raciocínio lógico. A síntese agrega valor a valores, juntar partes não organizadas e criar um novo todo. Seu foco é a produção de uma comunicação original, em diferentes formatos, onde pode ser desenvolvida essa habilidade, onde possa ser estimulado a aprendizagem. A avaliação inclui a habilidade de julgar valor com base em embasamentos específicos. O foco é selecionar critérios bem definidos, evidências para julgar algo com relevância. Pode se aplicar em cenários e contextos que desenvolvam o pensamento crítico. Então, para avançar em um processo de aprendizagem, o indivíduo ele deve ter o domínio dessas habilidades anteriores que eu citei, porque dessa forma vai possibilitar a classificação e também a hierarquização do desenvolvimento cognitivo. Isso mediante o planejamento, permitindo que as etapas do processo educacional elas tenham um maior controle. Vai desde a elaboração de instrumentos, elaboração das aulas e até mesmo a avaliação dos alunos, na perspectiva de evoluírem em escala de níveis de aquisição de conhecimento. Essa estrutura de 6 categorias que vimos ainda se subdivide em categorias menores e com a finalidade de facilitar o enquadramento das práticas educacionais entre os objetivos, as estratégias e a avaliação. Em 2001, a taxonomia de objetivos educacionais, ou também conhecida como taxonomia de Bloom, ela foi revisada pela mesma equipe que participou do estudo inicial. Essa revisão foi feita no intuito de aprimorá-la. Agora, eles levarem em consideração, por exemplo, as transformações vindas de influências promovidas pela tecnologia. Se transformou de uma ideia estática,
como eu havia citado antes, de objetivos educacionais para uma classificação mais dinâmica. Foi estabelecido também que os verbos de ação eles indicariam os objetivos a serem alcançados e os substantivos eles seriam um processo a ser percorrido. Mas a maior mudança foi a criação da dimensão do processo cognitivo, pois na versão original a aquisição do conhecimento ela se dava de forma unidimensional. Essa relação verbo-substantivo ela passou a definir o objetivo cognitivo esperado, a avaliação desse objetivo e o desenvolvimento das habilidades. Assim, eles propuseram a tabela bidimensional dos domínios cognitivos, como podemos observar aí no slide, na qual o verbo e substantivo estão em categorias diferentes. Outra mudança importante da reformulação foi o acréscimo de mais uma categoria, que é a dimensão do conhecimento, que se subdivide em 3, efetivo, conceitual e procedural, e a inclusão da metacognição. Vejamos algumas alterações na categoria domínio cognitivo. Antes apresentava 6 e se mantiveram, só que passa de substantivos para verbos. Se observarmos aí na figura, o conhecimento passa a ser lembrar, compreensão, entender e aplicar, analisar, sintetizar e criar. Mesmo com essas mudanças, o novo modelo ele manteve a essência do modelo original. Por exemplo, a progressão de dificuldades que vai do simples ao complexo, do concreto ao abstrato. Observar como as lições e objetivos atingem cada nível da taxonomia de Bloom é uma boa ferramenta para os professores. Isso pode transformar, por exemplo, a técnica de perguntas. Eu vou falar um pouco sobre os objetivos educacionais nas avaliações em larga escala. As pesquisas no campo das avaliações educacionais em larga escala utilizam a taxonomia como método de análise, tanto no cenário internacional quanto nas avaliações oficiais brasileiras em larga escala. Um exemplo que a gente pode dar disso é o Enem. Alguns atores, como Mark Júnior, Ponte Júnior e Costas Martins, eles, a fim de observar os aspectos subjacentes ao teste da língua portuguesa da edição do Enem de 2014, adotaram a TBR, para poder analisar as questões e mostrar o quanto a avaliação efetiva pelo professor pode auxiliar na sua prática pedagógica, uma vez que pode ajudar o aluno a chegar à compreensão de um assunto por meio dessa estrutura conceitual e também auxiliá-lo ao navegar em direção à aquisição das competências e habilidades que são exigidas na hora da prova. Já Nicolini e Andrade, eles defendem que a aplicação da metodologia proposta pela TBR ao ENAD permite ao professor ter mais assertividade na avaliação dos conteúdos ministrados, possibilitando assim verificar se os diversos níveis de aprendizagem obtidos pelos estudantes estão de acordo com os objetivos que devem ser traçados. Porém, se esses não estiverem bem definidos, certamente o processo de alinhamento, ensino e avaliação não ocorrerá. A adoção dos domínios propostos pela taxonomia possibilita alinhar as práticas de ensino e avaliação a
fim de atingir o conhecimento, tanto durante o curso das disciplinas, quanto no processo de seleção de candidatos, com o Enem e avaliação dos concluentes com o ENAD. No entanto, para um panorama mais abrangente, não basta apenas a aplicação da TBR aos itens da avaliação. É preciso considerar os descritores da matriz de referência de objetivos educacionais dos documentos norteados da avaliação. Marques, Júnior e Souza, eles afirmam que ao comparecerem a matriz do Enem e os itens de química da prova, constando o predomínio de itens de baixa ordem cognitiva, o que contrasta com a matriz de referência, que prevê uma proporção menor, desde sugerindo que a prova é, entre parênteses, mais fácil do que o documento norteado preconiza. Já na comparação entre os itens da formação específica em administração e as competências previstas nos documentos norteados do ENAD, encontraram alinhamento. Considerando o objetivo maior de investigar fatores que causam a retenção de fluxo que gera assimetria entre ingressantes e concluentes na educação superior brasileira, as dificuldades de leitura e escrita são frequentes evocadas como um problema que causa retenção em disciplinas e evasão que vem da educação básica. Nesse sentido, é comum ouvir reclamações do corpo docente acerca das assimetrias entre o que é previsto em termos de competências e habilidades para a educação superior e o que, de fato, os alunos são capazes de realizar, especialmente em relação à leitura. Quanto a essas assimetrias, costuma-se atribuir a culpa ao modo de seleção do Enem, que seria, entre vírgula novamente, mais fácil do que os exames de vestibulares. A aplicação da TBR aos documentos norteados e aos itens da prova de linguagem, código e suas tecnologias do Enem e de formação geral da prova do ENAD permitem contribuir para essa discussão. Bom dia. Irei dar continuidade com o procedimento para a aplicação do TBR às avaliações em larga escala. Primeiramente, o TBR é um instrumento amplamente utilizado para a aplicação de objetivos educacionais, especialmente para a comparação de competências e habilidades em avaliações de larga escala. Com finalidade de observar os aspectos incluídos ao teste de língua portuguesa da edição do Enem 2014, Carvalho adotaram a TBR para analisar as questões e mostrar o quanto a avaliação afetiva pelo professor pode contribuir para sua prática pedagógica. Então, uma vez que isso pode ajudar o aluno a chegar à compreensão de um determinado assunto por meio dessa estrutura conceitual e também auxiliá-lo a navegar em direção à aquisição das competências e habilidades que são exigidas das provas. A doação dos domínios propostos pela taxonomia possibilita alinhar as práticas de ensino e avaliação, ou seja, tem a finalidade de atingir o conhecimento tanto durante o curso das disciplinas quanto no processo de seleção de candidatos como o Enem e o ENAD. As aplicações da metodologia proposta pela TBR, ela permite o professor ter mais assertividade
na avaliação dos conteúdos ministrados, possibilitando também verificar o nível de aprendizagem obtida pelos alunos. Se não estiver de acordo com os objetivos traçados, certamente esse processo de alinhamento, ensino e avaliação não ocorrerá. Irei falar sobre os objetivos educacionais nos itens das provas de linguagens, códigos e suas tecnologias do Enem. Iniciamos exemplificando cada célula nas dimensões do conhecimento e no processo cognitivo, identificando nas provas, primeiramente na prova de LCT do Enem, no nível de escala de complexidade da tabela bidimensional e na interseção entre domínio efetivo e o domínio lembrar, que baseia-se na prerrogativa de o objeto educacional exigido se restringir a um conhecimento isolado de terminologias e elementos específicos, sendo necessário apenas identificar ou recuperar informações que foram sendo normalizadas. Essa questão 109, podemos observar esse texto, essa imagem, e tem essa frase: se você percebeu a criança aqui, imagine no trânsito. Nesse texto, a combinação de elementos verbais e não verbais configura-se como uma estratégia argumentativa para manifestar a preocupação do governo com a segurança dos pedestres, associar a utilização dos celulares a ocorrências de atropelamento de crianças, orientar pedestres e motoristas quanto à utilização responsável no telefone móvel, influenciar o comportamento do motorista em relação ao uso do celular no trânsito, alertar a população para os riscos da falta de atenção no trânsito nas grandes cidades. Essa questão ela tem como objetivo principal da mensagem influenciar o comportamento dos motoristas, mas, ao mesmo tempo, podemos pensar que a combinação dos elementos verbais e não verbais provoca um alerta para os riscos na falta de atenção. E o candidato ele precisa, além de lembrar os conceitos de verbal e não verbal, ele deve identificá-los no texto e principalmente identificar qual foi a estratégia argumentativa pretendida na situação específica apresentada. Uma habilidade mais complexa é exigida, que é compreender o uso da teoria em situações de uso diferente. O nível mais complexo na dimensão do processo cognitivo é interseção com o domínio, entender, identificando essa referência. E nas provas da LCT do Enem, nesse escopo temporal sobre análise, foi a analisar, que exige a capacidade de fragmentar e relacionar informações entre as partes mais importantes de um texto ou imagem. Isso exige a capacidade de estabelecer comparações entre textos, e o que pressupõe essa proficiência em leitura. Nessa questão 11, Borden Einstein, que põe o corpo então em evidência e submete a experimentações tão variadas, que sua influência estende-se aos dias de hoje. Se na arte atual as possibilidades da investigação do corpo parecem limitadas, pode-se escolher entre representar, apresentar ou ainda apenas evocar o corpo. Isso ocorre graças ao legado dos artistas pioneiros. Nos textos, a concepção Borden Einstein
está relacionada à intenção de estabelecer limites entre o corpo e a composição, fazer do corpo um suporte privilegiado de expressão, discutir políticas e ideologias sobre o corpo como arte, compreender a autonomia do corpo no contexto da obra e destacar o corpo dos artistas no contato com o espectador. Nessa questão aqui, essa linguagem artística, que é da tradução que significa esse body art, a arte do corpo. Ela utiliza justamente como matéria e suporte principal o corpo do artista, privilegiando como meio criativo e de expressão, que no caso o candidato ele precisa identificar, comparar e concluir qual a intenção foi abordada no conceito, nesse conceito dessa arte do corpo. Ou seja, além dele se ater à situação específica apresentada no texto, ele precisa relacionar as informações apresentadas a fim de diferenciá-las ou encontrar os pontos convergentes para chegar à resposta correta. Avançando nessa complexidade na dimensão do conhecimento, o domínio conceitual ele requer essa manipulação e inter-relação de conceitos e terminologias, com o objetivo de avaliar se o conhecimento foi dominado e se pode ser utilizado em diferentes situações. Essa questão 11 desse novo consumidor social, uso de novos canais online, novas ferramentas de comunicação, que é suporte para encontrar pessoas que compartilham a mesma opinião, lei cria avaliações de rankings de produtos e posts em blogs, deseja uma experiência melhor online do que offline e etc. O consumidor do século XXI, chamado de novo consumidor social, tende a se comportar de modo diferente do consumidor tradicional, pela associação das características apresentadas no diagrama. Refere-se que esse novo consumidor ele sofre influência da cultura, do comércio eletrônico, a busca constante pelo menor preço, a divulgação de informações pelas empresas, necessidade recorrente do consumo, postura comum aos consumidores tradicionais. A gente podemos observar e ver que nesse diagrama, esse novo consumidor social, ele usa meios online para se informar, para comprar, para deixar divulgações e além de ter uma expectativa de boa experiência online. Assim percebe-se que o novo consumidor ele sofre influência da cultura e do comércio eletrônico. Na área de marketing das empresas, precisa lidar com esse novo cliente e propor campanhas de marketing e gerenciar relacionamentos com o cliente. E espera-se que nessa questão o candidato ele recupere informações prévias sobre o que caracteriza o consumidor tradicional e pela interpretação do contexto apresentado a respeito do que seria esse novo consumidor e que ele faça essas inferências. Apesar de o item envolver conceitos consumidor tradicional e novo, o objetivo não se resume no domínio de lembrar, pois a resposta demanda além da recuperação e identificação de informações, interpretações e inferências são requeridas habilidades provistas no domínio entender. E o último ponto dessa interseção identificada tem como exigência a interrelação dos elementos básicos
e de um determinado contexto e a compreensão dessa inter-relação por comparações. Aplicação da tabela bidimensional na prova LCT do Enem. Essa dimensão desse processo cognitivo, a dimensão do conhecimento, ele foi trabalhado nas provas com questões direcionadas para essas dimensões do desenvolvimento cognitivo, que no caso são 6 dimensões: lembrar, entender, aplicar, analisar e avaliar. É bem importante observarmos que a aplicação dessa tabela bidimensional na matriz da referência, na prova do Enem, nessa edição de 2016, ela concentra os itens dos níveis mais baixos da escala de complexidade desse domínio do conhecimento, sem questões das dimensões procedural e metacognitiva, mantendo essa simetria com a matriz de referência. Isso foi observado na dimensão do processo cognitivo, uma vez em que todos os pontos de interseção da matriz foram encontrados nos itens dessa edição na prova, e sem contar que os itens efetivos analisados são constantes na edição de 2017. Nessa dimensão do processo cognitivo de 2016, nós podemos observar que está bem destacada no efetivo a questão que foram direcionadas essas questões em lembrar e em entender. E em conceitual foram somente em entender e analisar. E na tabela de 2017, nós observamos aqui que o efetivo foi direcionado umas questões, mas já diminuiu a quantidade de questões de 2016. E foi também em lembrar e entender. Só que foi uma questão direcionada em analisar. E no conceitual, também, em 2017, podemos observar que foi em entender e analisar. Em 2018, nesta tabela, nós podemos perceber que no efetivo foi direcionado somente 2 questões de lembrar e entender e uma questão em analisar. E no conceitual, foram mais questões nessa dimensão de entender e analisar. Não teve nenhuma questão direcionada ao lembrar no conceitual. Nessa edição de 2017 e 2018, na prova do LCT do Enem, que é Linguagens, Códigos e Suas Tecnologias, apresentam todos os pontos de interseção identificados na matriz da referência, com questões nos domínios efetivo, lembrar, efetivo, entender, efetivo e analisar, do conceitual entender e conceitual analisar, como eu falei anteriormente. Apesar do atendimento dos pontos de interseção, a proporcionalidade dos níveis de domínios entre a matriz e as provas não é a mesma. Enquanto nas edições de 2016 e 2017, ela apresenta 37,5% e 40% dos itens de domínio efetivo, e 62,5% e 60% de itens do domínio conceitual. Já na prova de 2018, apresenta 80% dos itens de domínio conceitual. E essa diferença não é, no entanto, estatisticamente significativa. Nesse domínio do processo cognitivo, a prova da edição 2018 também
também se distancia da matriz nos 3 domínios, né? Mas a diferença não é estatisticamente significativa, mas podemos observar que houve sim essa evolução. E é isso. Bom dia. Dando continuidade à apresentação, a complexidade do Enem e ENAD. O Enem é um exame optativo, uma prova de autoavaliação que o estudante realiza acerca dos conteúdos passados no ensino médio e que também colabora para a criação de referência no aperfeiçoamento dos currículos. Hoje também o Enem ele tem sido usado como método de seleção de estudantes para o ensino superior ou um bônus em vestibulares tradicionais. Já o ENAD ele é um exame que ele mede a qualidade do ensino superior oferecido. A cada 3 anos, os cursos são avaliados, alternando as áreas do conhecimento humanas, exatas, agrárias e saúde. Os resultados do exame são considerados na composição de índice de qualidade de cursos e instituições, como o conceito preliminar de curso, o CPC, e o índice geral de cursos, o IGC. Enquanto o Enem é um exame opcional, o ENAD tem sua participação obrigatória, já que ele avalia os estudantes que estão na formação em relação aos conteúdos do curso, o desenvolvimento de competências, as habilidades necessárias ao aprofundamento de formação geral e profissional de cada estudante, e é a universidade que é responsável pelas inscrições, e quem não fizer o exame pode ter até problema na hora de pedir o histórico ou o diploma da graduação. O exame em 2011 avaliou mais de 2.000 instituições de ensino superior e mais de 1/3 delas apresentou índices 1 e 2, que eles são considerados insatisfatórios, já que a escala vai até o 5. A maior parte é privada e apenas 43 com índices ruins são públicas. Entre os cursos avaliados estão arquitetura, urbanismo, engenharia, química, educação física, ciências sociais e música. A prova do ENAD é composta por 10 questões de formação geral, sendo 8 questões de múltipla escolha e 2 questões discursivas, que avaliam aspectos como clareza, coerência, coesão, estratégias argumentativas, utilização do vocabulário adequado e correção gramatical do texto. 30 questões do componente específico da área avaliada, envolvendo situações de problema e estudo de casos, sendo 27 questões de múltipla escolha e 3 questões discursivas. Um questionário de percepção sobre a prova e o conteúdo da prova é baseado nas pontagens de diretrizes de prova, que por sua vez se baseiam nas diretrizes curriculares nacionais de cada curso. O Enem, como eu já havia falado, foi criado para avaliar o desempenho dos estudantes que estão concluindo o ensino médio. E a partir de 2004, a prova passou a ser utilizada como ferramenta para o ingresso em instituições do ensino superior. Em 2010, com sua inclusão no Sistema de Seleção Unificado, o SISU, ele foi reconhecido como o maior e mais complexo exame educacional do Brasil. Ao longo da sua criação, o Enem acabou substituindo o exame tradicional, o tradicional vestibular, realizado por faculdades e universidades nacionais, e ele acaba tornando-se hoje uma ferramenta para a concessão de bolsas de estudo parciais e integrais em faculdades particulares do programa Universidade para Todos, o ProUni. O Enem também é um método utilizado para que os estudantes obtenham os financiamentos disponibilizados pelo governo federal, como o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, o Programa de Financiamento Estudantil, o PFIES, e o exame ainda contempla os estudantes de cursos técnicos por meio do Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica, o SISUTEC. O Enem atualmente é composto por uma prova de 180 questões de múltipla escolha, distribuídas da seguinte maneira: a área de conhecimento, ciências naturais e suas tecnologias, disciplinas avaliadas, química, física e biologia, número de itens 45. A área do conhecimento, ciências humanas e suas tecnologias, disciplinas avaliadas, história, geografia, filosofia e sociologia, número de itens 45. A área do conhecimento, linguagens,
códigos e suas tecnologias, disciplinas avaliadas língua portuguesa, literatura, língua estrangeira, inglês ou espanhol, que o aluno pode escolher, artes, educação física, tecnologia da comunicação e informação, número de itens 45. A área do conhecimento, matemática e suas tecnologias, disciplinas avaliadas matemática, álgebra e geometria, número de itens 45. E, por fim, a redação. Avalia 5 competências. A nota para cada uma vai de 0 a 200. A nota final é a soma simples das obtidas em cada competência. Conclusão. Na nossa conclusão, através das pesquisas, do estudo do material passado, a gente pôde perceber que enquanto o Enem tem função de seleção, mediante ao SISU, ProUni e FIES, e também tem função de diagnóstico, o ENAD tem por finalidade apenas o diagnóstico. Não é adepto a uma proposta de diagnóstico não captar toda a amplitude do conhecimento do estudante. Se fosse um exame de seleção, como é o Enem, a concentração em certos níveis de demanda faria até sentido. No cenário atual, em que apenas 26% dos que ingressam concluem o nível superior, segundo o Censo de Educação Superior, utilizar metodologias na classificação pode ajudar a estabelecer melhor normalização, provendo maior compreensão de demanda cognitiva, tanto nos próprios discentes quanto nos docentes, pode ser possível elevar o desempenho pedagógico na educação superior. Bom, esse foi o nosso trabalho, esperamos que tenha ficado claro e obrigado pela atenção de todos.